Glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor aí? Baixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, mas principalmente nos nossos corações, Senhor, possa conduzir cada mente aqui cativa a Ti nesse instante, Senhor. Pai, que os seus anjos ministradores estejam ministrando aos corações, liberando a palavra que vem do altar, Senhor. Pai, pela Tua misericórdia, usa os meus lábios e que essas palavras, Senhor, venham cair no coração dos seus filhos, assim como uma semente cai no solo fértil e ela venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram, em nome de Jesus. Desde já, eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bata em retirada agora em nome de Jesus, e pela tua misericórdia nós clamamos, Senhor. Pai, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Vou pedir para que você abra a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Primeira carta de João, primeira epístola de João, né? Depende quão tradicional você é, de que geração você é. Capítulo 1, versículo 5. Quem for achando, dá um eita glória aí bem pentecostal. E se você não estiver achando, abre a tua Bíblia aí em qualquer lugar, faz aquela cara de que já achou e fala assim: meu Deus! É o cara aqui. E só um achou e o resto fingiu que achou, mas não achou. Eu fingi que não achou também, não achou. E quem não pegou a Bíblia também pega carona aí na telinha que tá aí. Tá aí o versículo? Não tô vendo? Tá não? Deu Beyblade. Deu ruim. Um dia volta. Fica em paz, meu Deus. A outra é acelerada, não pode ver nada, que ela corre para um lado, corre para o outro, faz. Glória a Deus. E diz assim, 1 João 1, 5, versículo 5 ao 7, diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, ele escreve essa carta aqui para corrigir falsas doutrinas e fortalecer a fé dos crentes. Ele vivia em uma época em que muitas heresias tentavam desviar a igreja da verdade, como gnosticismo, né? Quem sabe o que é o gnosticismo aqui? Nega a divindade de Cristo e minimiza a importância de viver uma vida santa. Isso é o gnosticismo, amém? Então, assim como nos tempos de João, a gente vive em dias que as trevas elas tentam nos atrair, mas a mensagem ela permanece, e Deus é luz e Ele nos chama para andar na luz. Essa é uma verdade plena. E quando a gente fala que assim, naquela época a igreja estava tomada de heresias, a gente pode falar hoje a igreja está tomada de heresias. Pela misericórdia de Deus, muitos não são fulminados. E hoje eu quero convidar você a refletir sobre 3 verdades profundas nesse texto. Quem quer ir comigo aqui até o final? Fale agora ou cale-se para sempre. E a primeira delas é o quê? Deus é luz. É a natureza de Deus. Quando João afirma que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, ele não está apenas descrevendo um atributo de Deus, mas ele está revelando a sua essência absoluta, porque a essência absoluta de Deus é luz. E essa declaração, ela nos desafia a compreender o caráter perfeito de Deus e a relação que a gente deveria ter com ele. Porque a luz em toda a Escritura, ela é frequentemente associada à presença divina, à santidade, à verdade. E lá no Salmo 27, versículo 1, Davi ele declara o seguinte: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? Aqui, nesse Salmo, a luz ela é apresentada como fonte de proteção e direção. Deus ele não apenas é uma fonte de luz para nós, mas ele é a própria definição de luz, simbolizando que nele não há sombra de erro, engano ou de maldade. No Evangelho de João, Jesus ele declara o seguinte: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E isso reforça que a luz de Deus, ela não é apenas uma metáfora, mas ela é uma realidade que guia o cristão à vida eterna. Assim como o sol, ele é indispensável para a vida física, Deus como luz, ele é indispensável para a vida espiritual. Assim, se o sol sumir, não tem como existir mais vida na terra. Sem Deus não tem vida espiritual. Ao dizer que não há nele treva nenhuma, João ele destaca que Deus ele é imutável, ele é consistentemente puro e santo, independentemente das escrituras. Tiago 1,17 ecoa essa verdade quando fala o seguinte: toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A luz de Deus, ela não sofre oscilações. Sabe quando você está aqui na tua casa, quem mora em Búzios sabe muito bem, né? Aqueles picos de luz, aquela oscilação. A Enel, glória a Deus pela Enel. Olha o processo aí, tem algum advogado para me ajudar? Posso falar essas coisas não. A luz de Deus, ela não sofre oscilação. Ela não tem picos de luz. Ela permanece firme. Mesmo quando as nossas vidas parecem caóticas e instáveis, tudo parece perdido, a luz de Deus ela é plena, absoluta e estável. A luz de Deus ela é tão poderosa que onde ela chega, as trevas são dissipadas imediatamente. E isso é visto desde o início da criação. Haja luz e houve luz, está lá em Gênesis 1:3. Haja luz, pum. A palavra criativa de Deus, ela trouxe a ordem ao caos e dissipou completamente as trevas. Da mesma forma, quando a gente permite que Deus atue nas nossas vidas, nos conduzindo, a luz dele expõe o pecado e traz renovação. Se você tem algum pecado oculto, meu querido, não anda com Deus. Não tenta dar uma de santarrão, de acusar, de falar. Você está entendendo? Eu não vou citar nomes aqui não, porque né, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, né? Mas a gente sabe que a gente andou debaixo de grande ataque esses últimos meses, de calúnias, na nossa instituição. Um dos maiores caluniadores, sexta-feira, um cara foi para a internet com um monte de vídeo, imagem e áudio, que o cara tava adulterando com a esposa dele, cara. Porque a palavra traz tudo para a luz, cara. O cara tava no erro, querendo falar do erro do outro sem prova. Tacando pedra no telhado do outro, telhado de vidro. Só que quando a gente anda debaixo da palavra, cara, cedo ou mais tarde a luz vai, ó, e vai trazer todo o erro à clara. Por isso que a melhor coisa é confessar pecado, meu irmão. E antes de tudo, eu aprendi com um cara que quem confessa a tentação, não confessa pecado. Porque aí não vira pecado. Que tentação, cara, todo mundo vai ter todo dia. Agora, se aquilo vira uma constante na tua vida, aquilo ali está mexendo contigo, cara, confessa logo, não põe para debaixo do tapete, porque eu vou te falar, vai dar ruim. E Deus é luz, com ele não se brinca. O apóstolo Paulo, ele também aborda esse contraste entre luz e trevas em Efésios 5, 8, 9, capítulo 5, versículo 8 e 9, quando ele diz assim: pois no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A luz de Deus ela não é apenas um conceito estático, ela exige testemunho e transformação. A luz de Deus, ela exige testemunho e transformação. Porque não adianta você falar que caminha na luz se você não tem uma transformação, se o teu testemunho é algo que você viveu em 1820, o que você vive hoje, está tudo por baixo dos panos, está tudo nas trevas, está tudo escondido. Todos nós enfrentamos momentos em que as trevas tentam nos cercar. Só que a luz de Deus, ela tem poder para dissipar toda essa escuridão, não importa o quão densa ela pareça. Em Salmo 18, 28, o salmista ele confessa o seguinte, ele fala: tu, Senhor, mantens a minha lâmpada acesa, o meu Deus transforma as minhas trevas em luz.
E essa promessa nos assegura que quando a gente busca Deus, Ele é fiel para iluminar os nossos caminhos, trazendo esperança e força. Às vezes é difícil, cara. Eu sei que às vezes as trevas tentam nos consumir, porque o nosso dia a gente divide tantas tarefas e tantas coisas que às vezes a gente nem busca Deus da maneira que a gente devia buscar. E aí, quando a gente alimenta menos o espírito e mais a carne, é quando as trevas começam a querer tomar conta da nossa vida. Começa a querer entrar na nossa mente. Só que se a gente joga Deus logo na cara, pá! Meu irmão, as trevas vão embora correndo. A luz, ela não apenas dissipa as trevas, mas ela revela aquilo que está escondido. E muitas vezes a gente prefere que certas áreas das nossas vidas elas permaneçam na sombra, mas Deus ele deseja iluminá-las para trazer cura e transformação para a gente. Hebreus 4,13 nos lembra o seguinte, fala o quê? E não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Permitir que Deus ilumine nossas vidas é uma decisão que exige humildade e entrega. Quando a gente convida a luz de Deus, a gente pode enfrentar verdades difíceis sobre nós mesmos. A gente vai enfrentar, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala que nos confronta. Por que nos confronta? Porque a gente se vê ali naquela verdade que a gente não quer. A gente descobre que a gente é pior do que a gente achava que era. Mas isso é necessário para a gente experimentar a renovação completa em Cristo. Sem isso a gente não tem como ser renovado. Sem isso não tem como ter transformação. Se a gente não permitir que a palavra de Deus nos confronte, se a gente não se achar errado dentro da Bíblia, tem alguma coisa errada com a gente, cara. A luz de Deus, ela não é apenas uma força externa. Ela deve ser uma realidade interior, que vem de dentro de nós, das nossas entranhas. Em Mateus 5, versículo 14 ao 16, Jesus diz que nós somos luz do mundo e que a nossa luz ela deve brilhar diante de todos os homens. E isso só é possível quando a gente permanece conectado à verdadeira fonte de luz, que é Deus. Se a lâmpada não estiver ligada no bocal que tem energia, meu irmão, ela não dá luz. Se você não estiver conectado com Deus, você não é luz. Pronto, é simples assim. Então permita que a luz de Deus ela brilhe intensamente em todas as áreas da sua vida. Que ela revele, purifique e transforme, para que você possa caminhar em santidade, refletindo a glória de Deus em um mundo mergulhado nas trevas, como confirma o Salmo 36, versículo 9, que diz o seguinte: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. A segunda verdade que vemos nesse texto é a comunhão com Deus. É um chamado à santidade. Quando ele diz lá no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É verdade. Antes da gente entrar aqui nesse tema, é uma grande verdade que quando Deus quer, Ele usa até a pedra, a mula, para falar com a gente. Ele vai usar, Ele usa qualquer um. Eu podia dar um testemunho de um pastor, mas deixa para lá, acho que vocês já ouviram, não vou falar não. Tem um pastor, muito amigo meu, que estava, hoje a gente já não tem tanto relacionamento próximo, mas é um cara que eu tenho um grande carinho. E ele estava me contando uma história, de um outro pastor que caminhava com ele, que o cara estava à frente da igreja e ele estava em adultério. Só que a igreja estava lotada de gente, sinais e maravilhas, coisas acontecendo, unção vinda do altar, palavras maravilhosas. E
de repente o cara conhecia Deus, né? Ele chegou para Deus e falou: Deus, até quando o Senhor vai me usar? O Senhor sabe que eu estou todo errado. O Senhor sabe que eu estou fazendo... Deus falou para ele assim: eu te uso por causa do meu povo, mas a minha conversa contigo é no dia do juízo. Naquele dia ele se arrependeu, ele confessou para a esposa, confessou para a igreja, ele fez o caminho de volta, ele fez o que tinha que fazer, pagou o preço, abriu mão do ministério, e hoje ele tem o ministério restaurado, o casamento restaurado. Então, quando a gente diz que anda com Deus, mas a gente está andando nas trevas, quando a gente diz que tem comunhão com Deus, mas a gente está nas trevas, a gente mente e não pratica a verdade. Por quê? Porque ele era um para a igreja, mas ele praticava outras coisas por trás. O apóstolo João, ele nos confronta com uma verdade que ele atravessa os séculos, essa verdade. A comunhão com Deus, ela não é uma questão de palavras ou de aparência, mas é de prática. Não é o quanto você conhece a Bíblia, é o quanto você pratica a Bíblia. Andar com Deus exige que a gente viva em conformidade com a natureza dele, que é luz e santidade. Declarar que a gente tem comunhão com ele, mas permanecer nas trevas, ou seja, no pecado, na desobediência, é viver em hipocrisia, é ser hipócrita. E esse chamado à santidade, ele ecoa em toda a Bíblia. Em Amós 3,3, o profeta ele pergunta o seguinte: será que duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Da mesma forma que para caminharmos com Deus, a gente precisa estar de acordo com a sua vontade. Isso não significa perfeição imediata, amém? Porque muitas pessoas, eu não estou pronto, eu não estou... Cara, ninguém é perfeito. Mas é uma disposição constante de abandonar as trevas e seguir a luz. Andar nas trevas não é apenas cometer erros, é viver de forma deliberada e contínua em oposição aos princípios de Deus. Trevas simbolizam engano, pecado e uma vida desconectada da verdade. O apóstolo Paulo, ele alerta em Efésios 5,11 o seguinte: e não participem das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenem-as. Mas quantas vezes a gente participa? A gente vai e joga um comentário. Nesse negócio de internet, então, que está né, nego dando vazão aos pensamentos intrusivos e andando nas trevas. Não é isso? É triste, cara. Quando a gente deveria estar condenando não a pessoa, a prática, entendam? A gente não é chamado para condenar e julgar ninguém, somente práticas erradas. As pessoas a gente tem que amar. Mas como isso? Cara, se você ainda não entendeu isso, leia mais Bíblia. A gente condena o pecado, não o pecador. O pecador a gente ama, a gente traz para perto, a gente senta na mesa com ele, a gente conversa, a gente caminha junto. A gente só não participa das obras dele. E a gente não é o julgador, acusador, a gente fala, a gente aponta para o erro. A gente mostra, cara, isso está errado. Não é você que está errado, isso que você faz é errado. Você está entendendo? Andar nas trevas também implica em fugir de Deus, fugir da presença de Deus. Quem que fez isso na Bíblia? Adão e Eva. Eles fizeram isso no Éden, no paraíso, eles vacilaram, eles, começaram a se esconder de Deus, não foi? Quem já leu isso na Bíblia aí? Levanta a mão. Levanta a mão quem leu, em nome de Jesus. Tá enchendo esse cara, né? Até fica com medo de levantar a mão. Se leu, levanta. Se não leu, não levanta, porque aí eu já sei que a gente precisa investir mais em algo para leitura bíblica. Cara, se você quer fazer um plano de leitura anual, com como é que é o nome? Com estudo e tudo, cara, a galera do Mergulhando na Palavra Nacional tá fazendo. Você entra lá no Bola de Neve Sede, tem um link lá, vai te botar num grupo, todo dia eles estão postando o que é para você ler, tem a planilhazinha, você pode imprimir, colar lá, tá lendo junto, fazendo, né? Teve a participação do nosso professor lá na elaboração dessa planilha. Tá maneiro pra caramba, não deixa de ler, cara. A Bíblia tá aí pra gente ler, só não lê quem quer, quem não quer, não é isso? Então, quando Adão e Eva eles pecaram,
Eles tentaram se esconder de Deus, só que Deus, em sua graça, o chamou. Ele falou: onde você está? Onde você está? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Sabia, né? Mas Deus queria, aquela pergunta ali era muito maior do que onde ele estava fisicamente, cara. Essa pergunta não é apenas física, mas ela é espiritual. Onde estamos em nossa comunhão com Deus? Essa é a pergunta certa. Deus estava perguntando isso para ele. Onde você está na sua comunhão comigo? Cadê a sua comunhão? A gente se encontrava todo dia. Onde está você agora? Onde está o teu coração? Onde estão os teus pensamentos? Onde está a tua vida? Agora, andar na luz, por outro lado, significa viver uma vida de obediência, arrependimento e busca constante pela santidade. Jesus, ele disse lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Seguir a luz de Cristo exige que a gente viva de maneira que vá refletir a verdade dele em todas as áreas da nossa vida. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ser um reflexo da verdade de Cristo. Será que tem sido? Será que se a pessoa for nos teus relacionamentos interpessoais, será que se a pessoa chegar e falar que assim, ó, posso ler o teu celular? Fosse no início do casamento, falasse assim, pode dar o teu celular. Não, também não tinha WhatsApp, mas tinha que BBM, na mão da tua esposa. Pô, meu irmão, eu me coçava, queria pular pela parede. Hoje em dia, cara, tá aí, ó, ela tem minha senha. Pode ver, eu dou agora na mão dela, pode passar o culto todo lendo. Você daria para alguém ver as fotos da tua... Para qualquer um? Seja sincero com você mesmo. Porque aquilo que você está escondendo dos homens, Deus está vendo. Não adianta você não entregar para o teu marido, para tua esposa ou para a pessoa que está ao teu lado. Porque Deus, que é o que mais importa, Ele está vendo. A luz de Deus, ela revela aquilo que está escondido, expondo não apenas o pecado, mas também nos convidando à transformação. Eu falei aqui do celular, eu me lembrei de um negócio. Vou falar. Eu vejo na internet, tem um cara que vem aqui assim, ó, ele chega, tem um casal sentado assim na mesa. Aí ele chega pro cara assim, ó, do nada. Aí, eu duvido tu dar o teu celular agora aberto no WhatsApp para a tua esposa ler. Meu irmão, tem um monte que dá treta mesmo. Dá treta de nego ir embora brigado. Caraca, o cara, pô, vem semeando mal na frente de todo mundo. Mas a verdade é que o cara que não quer dar, que ele tá no erro. Eu demorei também a entender isso. Né, meu amor? Me perdoa. Mas a gente tem que ser sincero, cara. A gente tem que ser sincero. Em Hebreus 12:14, a gente é exortado ao seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa santidade, ela não é uma condição opcional, mas é um reflexo genuíno da nossa comunhão com Deus. Adão e Eva, ele nos ensina que o pecado, ele não apenas rompe a comunhão com Deus, mas ele também nos leva a viver em vergonha e medo. Porque quando a gente peca, a gente fica envergonhado. Quantas pessoas saem da igreja? Da igreja. Por que pecaram? Por vergonha. Mas quem está com ele todos os dias, o dia inteiro, ele não está com vergonha? A igreja está aqui para ajudar a caminhar mais uma milha, não é para acusar, julgar e botar para fora. Pecou, o teu lugar é na igreja. A igreja é lugar de pecador que quer se transformar. Não é de super santo. Super santo já está no céu, já foi trasladado, já foi levado lá com Enoque. Não é isso? Só que a reação de Deus, ela foi cheia de graça. Eles estavam com vergonha e medo, mas Deus chega cheio de graça. Ele não ignorou o pecado deles, mas ele também não abandonou. Deus, ele fez vestes de pele para cobri-los, apontando para o sacrifício de Cristo. Foi o primeiro sacrifício da Bíblia. O primeiro sacrifício da Bíblia foi para cobrir o pecado de Adão e Eva. E isso apontou para o sacrifício de Cristo, que cobriria as nossas transgressões com a justiça dele. Porque foi por isso que Jesus morreu. Porque somos pecadores. Foi para cobrir o nosso pecado.
Assim como Deus chamou Adão e Eva para sair das sombras, Ele nos chama hoje a abandonar o pecado e a caminhar na luz da sua presença. Ele não quer apenas nos expor, mas Ele quer nos transformar. Na caminhada pastoral, muitas vezes a gente enfrenta decisões que testam a nossa fé e o nosso comprometimento. E eu e a pastora, a gente já enfrentou muitos desafios, né, meu irmão? Alguns. Muitos, né? Põe muitos, porque depois fala alguns, Deus vê e fala, então pode jogar mais, né? Dá um tempo aí, Deus, por favor. Que muitos desses desafios nos levaram a refletir sobre a nossa própria comunhão com Deus. Quantas vezes eu chego, meu amor, e tal, ela, você já experimentou, ela vai ministra, você já experimentou buscar mais, botar isso na área da tua vida, isso assim, assim. Às vezes ela fala comigo, eu falo, cara, e aquilo ali? E a gente aprende que a verdadeira comunhão, ela vai exigir renúncia diária. Alguma coisa da nossa vida a gente vai ter que renunciar o tempo todo, buscando algum lugar para renunciar. Renunciar ao ego, às tentações e a qualquer coisa que possa interferir no nosso relacionamento com Deus. A gente precisa entender isso. Jesus, Ele nos chamou a negar a nós mesmos, tomar posse da cruz e segui-lo. Está lá em Mateus 16, 24. Essa é a essência de andar na luz. É um estilo de vida de entrega e obediência a Ele. Então pergunte a si mesmo. Quais áreas da sua vida ainda estão nas sombras? Há hábitos, pensamentos ou atitudes que você tem escondido da luz de Deus? O salmista ele orou o seguinte, lá no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Hoje, Deus ele nos chama a sermos honestos. A sermos honestos diante dele. Ele não quer apenas pedaços de nós. Ele não quer apenas áreas da nossa vida. Ele quer tudo. Porque quando a gente entrega a ele aquilo que está escondido, ele não nos rejeita, mas ele nos purifica e nos restaura. Quando você vai até ele, com o coração contrito, quebrantado, eu falhei, eu pequei, eu estou errado, é isso. Ele não vai te rejeitar, cara. Porque você é filho, ele está vendo o teu coração, ele sabe que você quer ser restaurado. Ele sabe que doa o que doer, você vai aceitar, passar pela prova, pelas dificuldades para restaurar aquilo que você quebrou. A comunhão com Deus, ela traz paz, ela traz clareza, ela traz propósitos. E quando a gente anda na luz, a gente tem um privilégio de caminhar lado a lado com o Senhor e refletir a sua luz para o mundo. Em Mateus 5,16, Jesus ele nos exorta o seguinte: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A comunhão com Deus, ela não é apenas um benefício pessoal, mas ela é um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor vão ver algo diferente, elas vão querer se alimentar daquilo que a gente está se alimentando. A comunhão com Deus é o chamado mais sublime que a gente pode receber. No entanto, ela exige de nós uma decisão, que muitas vezes é difícil para nós, que é de abandonar as trevas e caminhar na luz. Isso significa viver em santidade, em transparência, em constante rendição à vontade de Deus. É necessário. Tem coisas que a gente fazia antigamente que não convém mais. Tem coisas que a gente pensava antigamente que não convém mais. E a gente precisa entregar, faz parte da limpeza. A cada dia a gente descobre uma área da nossa vida que ainda precisa ser limpa. Às vezes a gente é rebelde em nossos corações em várias coisas da nossa vida e a gente não consegue entender. Só que conforme a gente vai lendo a palavra, a gente vai trazendo para a luz, a gente vai aceitando a nossa natureza. Deus ele vai nos purificando, nos limpando, nos consertando, nos ajeitando. Então que a luz de Deus ela brilhe intensamente em sua vida e que a sua comunhão com Ele seja profunda e transformadora. E para acabar, vou ver com essa, vocês estão doidos para ir lanchar fora aí, comer no McDonald's. A terceira verdade que a gente tira desse texto é que o poder do sangue de Jesus ele traz purificação e unidade.
No versículo 7 da primeira carta de João, capítulo 1, diz assim: se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A luz de Deus, ela não apenas expõe as nossas falhas e os nossos pecados, mas ela também nos conduz a um único meio de purificação, que é o sangue de Jesus Cristo. É o único meio de purificação. Essa purificação é um ato completo e definitivo. O sangue de Cristo, ele não encobre os pecados. Ele não vem para ser um manto para cobrir os pecados, encobrir os pecados, esconder os pecados, não. Ele os remove, nos libertando da culpa, da vergonha e da condenação. É isso que o sangue de Jesus faz. O apóstolo Paulo, ele explica essa verdade em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, quando ele diz assim: ele nos libertou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Através do sangue de Jesus, nós somos transferidos das trevas para a luz e reconciliados com Deus. A purificação do sangue de Cristo, ela também nos conecta com o corpo de Cristo. Quando a gente anda na luz, a gente experimenta não apenas a comunhão com Deus, mas também a comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, ele nos une a uma nova família espiritual, onde barreiras de raça, cultura, status são derrubados. Você pode ver em uma grande igreja, desde o grande empresário até o servente, desde o motorista até o piloto de jato, todos servindo em comunhão, participando da mesma mesa, da mesma refeição, conversando as mesmas coisas. O sangue de Jesus veio para nos igualar. Em Efésios 2, 13 e 14, Paulo afirma: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou a parede da separação que estava no meio. O sangue de Jesus juntou um estudioso doutorado, Saulo de Tarso, com um monte de pescador maluco. Juntou os pescadores malucos com um cobrador de impostos e fez deles um só. Vocês conseguem entender isso? Essa unidade é uma evidência de que estamos andando na luz e vivendo sob o poder purificador do sangue de Cristo. A história da mulher adúltera em João 8 ilustra o poder transformador da luz e do perdão de Jesus. Porque quando os fariseus eles trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, a intenção deles era condená-la à escuridão da vergonha e da morte. Só que Jesus, com sua luz divina, expôs não apenas o pecado dela, mas também a hipocrisia dos acusadores. Ele trouxe a luz para tudo. Eles estavam querendo apontar só um feixezinho de luz lá para o pecado da mulher, mas ele cheio de pecado. E aí ele veio com um holofote divino. Aqui, ó. Já viram na internet aqui aquelas lanternas Xing Ling que parece que vira dia? Imagina, 1 milhão de vezes mais. É isso. Depois de silenciar os acusadores, Jesus ele se volta para a mulher e diz: nem eu tampouco a condeno, vai, não peque mais. Em seguida ele vai e declara: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele fala com ela no versículo 11, no versículo 12, ele já fala isso. Essa passagem ela nos ensina que o sangue de Jesus ele não apenas nos perdoa, mas ele também nos capacita a viver em santidade. A obra do sangue de Cristo, ela não é limitada pelo tempo ou pela gravidade dos nossos pecados. Ah, você não tem noção do meu pecado, pastor. Meu irmão, nem quero ter. Eu tenho para mim que eu era o chefe dos pecadores, cara. Porque eu era vacilão com força. Eu pecava com vontade. Deus me perdoou, cara. E Isaías 1,18, Deus ele nos convida: venham, pois, e vamos discutir a questão, diz o Senhor. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã.
Não importa o teu pecado, cara. Não importa o que você viveu até aqui. Importa aquilo que Deus quer fazer daqui para frente na tua vida. Você vai permitir isso? Não importa o quanto a gente se sinta distante de Deus, o sangue de Jesus está disponível para te purificar e trazer de volta a comunhão com Ele. Hoje, Deus ele nos chama a nos rendermos à luz da sua presença. Ele deseja nos purificar de todo pecado e restaurar a nossa comunhão com Ele e uns com os outros. Porque às vezes a gente peca contra Deus e contra os nossos irmãos, não é verdade? Então pergunte a si mesmo essa noite: há algo em minha vida que eu ainda não entreguei ao poder purificador do sangue de Cristo? Há em mim ainda um relacionamento que precisa ser restaurado através da unidade gerada por esse sangue? Faça essa pergunta a você mesmo. Glória a Deus. O apóstolo João, ele nos dá a certeza. Ele fala o seguinte lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, pouquinho depois desse nosso texto. Ele fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa ela é verdadeira e poderosa para todos aqueles que se aproximam de Deus com sinceridade. Porque Deus ele conhece o nosso coração. Ele sabe se você está querendo barganhar ou não. Ele sabe quando você está naquele perrengue que você está desviado, ou você finge que não acredita em Deus, e aí você passa para aquele perrengue e você fala: Deus, eu nunca mais faço isso. Ele sabe que você está barganhando, que aquele momento ali ele sabe que depois que ele te livrar dali você vai voltar a vacilar. Quantos aqui já fizeram isso? Pode ser sincero. A gente vive fazendo isso na hora do desespero de: meu Deus, eu nunca mais. Quem veio do mundo aí bebia muito? Seja sincero. Quantos aqui beberam de botar fígado para fora, aí no dia seguinte falavam que assim: eu nunca mais bebo. Passava 2 dias, às vezes no dia seguinte já estava bebendo de novo, não era isso? Mas na hora que estava vomitando, estava chamando até Jesus, né? Jesus, me ajuda, Jesus. Quando a gente permite que o sangue de Jesus nos purifique, a gente experimenta não apenas a libertação, mas também a vida abundante em Cristo. Jesus ele disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus ele quer te dar uma vida em abundância e você às vezes está se contentando com migalha, porque você ainda está se alimentando de algum pecado ou de alguma coisa que está nas trevas. Você tem feito o caminho de volta para as trevas várias vezes. Você vai nas trevas, vai na luz, vai nas trevas, vai na luz. Essa vida abundante, ela inclui paz, ela inclui alegria, propósito, mas também ela nos chama a ser testemunhas daquilo que Cristo fez por nós, porque quando Deus faz algo por nós, a gente fica extasiado, a gente quer contar para todo mundo. Por isso que às vezes aqui eu fico anos falando o mesmo testemunho, eu falo da minha cirurgia e não canso de falar, sabe por quê? Porque foi algo maravilhoso que Deus fez por mim. Você está entendendo? Como o corpo de Cristo, somos chamados a proclamar a mensagem do Evangelho. Em Apocalipse 12:11, a gente lê o seguinte: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Primeiro o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Quem aqui já viveu algo sobrenatural com Deus? Para quantas pessoas você já propagou isso? Você já tem dado esse testemunho? Você está entendendo? É isso, cara. O sangue de Jesus ele não apenas nos purifica, mas ele também nos equipa para vencer as trevas e trazer outras pessoas para a luz. É munição, meu irmão. É munição para a gente ir lá no inferno e resgatar as almas. Saquear o inferno. O sangue de Jesus, ele não apenas limpa o nosso passado, mas ele nos capacita a viver o presente e nos preparar para a eternidade. Ele nos une com os irmãos e irmãs em Cristo e nos chama a sermos reflexos da sua luz num mundo que vive na escuridão. Então hoje, receba o poder purificador do sangue de Jesus, permita que Ele remova toda a culpa e restaure a sua comunhão com Deus e fortaleça os seus relacionamentos dentro do corpo de Cristo, como afirma Hebreus 10:22. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Que a luz de Deus brilhe em sua vida.
E que o sangue de Jesus traga transformação completa para a glória dele. Amém? Então fica de pé, feche os olhos, abaixa a cabeça em nome de Jesus. Esse texto que a gente leu aqui hoje nos desafia a sair das trevas e viver uma vida de santidade, comunhão e pureza. Você tem andado na luz de Deus? Você tem vivido uma vida de comunhão com Deus e com seus irmãos em Cristo? Você tem experimentado o poder purificador do sangue de Jesus? Porque, meu querido, hoje é o dia de abandonar as trevas e se entregar à luz de Cristo. Talvez você esteja carregando algo que precisa ser confessado, uma área que precisa ser iluminada, e Deus, Ele é luz, e Ele está te chamando para andar nessa luz. E esse é o momento de a gente orar junto, para que o Espírito Santo Ele nos ajude a caminhar na luz, experimentar a purificação do sangue de Jesus e viver em comunhão com Deus e com os outros. E eu quero fazer 2 orações essa noite. A primeira oração é com você que de repente veio aqui pela primeira vez hoje, você já tem vindo aqui algumas vezes, tem frequentado alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus, que o primeiro passo é confessar que Ele é o teu Senhor, que sem Ele você não tem direção, e você quer fazer essa oração entregando a tua vida. Se você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite, coloca a tua mão no teu coração e repita essa oração comigo. Senhor Deus Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de Ti, mas essa noite eu entrego meu coração no Teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas que estão aqui, que com seus lábios confessaram o teu senhorio, livres de toda a retaliação do inferno. Coloca os teus anjos acampados ao redor deles, Senhor. Pai, que eles possam ser a essência do teu amor por onde eles forem, testemunhando os teus grandes feitos, Senhor. Que a vida deles seja a tua luz brilhando, dissipando as trevas por onde eles estiverem, e que no caminho da tua retidão, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, no grande dia eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. Amém e amém. A segunda oração é com você. Você sabe, você tem algo que precisa ser confessado. Você sabe que alguma área da tua vida precisa ser iluminada. E você sentiu essa palavra gritando contigo a noite inteira. Você sabe que Deus, Ele quer mudar a tua trajetória. A palavra dele já tem te constrangido a mudar o rumo que você tem levado. E essa noite Deus escolheu para te tirar de onde você está. Não importa. Não importa o que aconteceu, se você julga grande ou pequeno. Não importa quem está do teu lado, gente, fiquem de olhos fechados. E você que realmente sabe que é com você essa palavra, sai do teu lugar agora e vem até aqui à frente. Porque esse é um momento individual. Porque cada um vai dar conta com Deus daquilo que, das suas atitudes, suas escolhas. E Deus, Ele está te chamando porque Ele quer te purificar essa noite. Ele quer te mostrar que há uma nova chance, há uma nova vida nele. Que Ele é capaz de mudar toda a tua história, toda a tua trajetória. Ele é capaz de fazer algo novo e sobrenatural na tua vida e através da tua vida. E se você sabe que você precisa disso, sai do teu lugar agora. Se há algo nas trevas da tua vida, vem agora, porque Deus, Ele vai colocar a luz dele, vai dissipar todas essas trevas, porque a palavra dele promete isso. Traga a luz, traga a luz.
Se andarmos na luz como Ele está na luz, a gente vai ter uma vida plena, cheia da graça e do poder de Deus. Que a luz de Cristo brilhe na sua vida hoje e sempre. Senhor Deus Pai, eu clamo a Ti, Senhor, venha sobre nossas vidas. Traga à luz, Senhor, tudo aquilo que está escondido, Senhor. Que possamos, Senhor, nos perceber em nossos erros, fazer um caminho de volta para Te adorar, Senhor. Para que possamos ser o testemunho vivo, Senhor, do Teu poder. Que a gente busque a Tua santidade, que gera transformação, Pai. E que possamos ser testemunhos vivos, Senhor, do poder sobrenatural, do Teu agir, da Tua luz, do Teu sangue, do Teu poder. E se você crê nisso, você recebeu essa oração, aplauda Ele de todo o coração. Aplauda Ele, pois Ele é Deus e Ele está aqui. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, Pai. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.